Um tema muito interessante no direito é a possibilidade ou não de um herdeiro usucapir um imóvel que pertence ao espólio, ou seja, que pertence também aos outros herdeiros. Esse tema é interessante porque podem acontecer diversas situações que podem configurar a uso capião e diversas situações muito parecidas que aí nesse caso já não configura essa possibilidade. Então, o uso capião, para a gente ter mais ou menos uma ideia, é aquela situação da pessoa que se acha na posse de um imóvel com a intenção de dono por mais de 15 anos, sem qualquer interrupção, sem oposição. Ele pode então adquirir essa propriedade, nesse caso, independente até de boa fé. Isso daí está expresso no artigo 1238 do Código Civil, havendo então a possibilidade. Mas falar em uso capião de um imóvel que a doutrina chama de imóveis pró-indiviso, ou seja, que não há divisão, em que o herdeiro ele exerce os seus interesses como se fosse um proprietário de tudo. E isso aí já se dá por decorrência da própria cesina hereditária, que é a transferência imediata dos bens daquela pessoa falecida aos seus herdeiros, de forma que aqueles bens não fiquem privados de titularidade. Esses são alguns dos requisitos dessa uso capião. Agora, sobre a possibilidade de fazer com que essa uso capião seja reconhecida para os herdeiros, é coisa que tem dividido juízes, a doutrina, os tribunais, enfim, a jurisprudência do país. Mas existem possibilidades que pela lógica, só pela lógica, a gente já pode dizer que há então uma possibilidade dessa uso capião. Vou dar um exemplo. Uma pessoa falece e deixa um patrimônio de 10 alqueires de terra. Um dos herdeiros entra em um desses 10 alqueires de terra ali, ele constrói uma casa, cerca, coloca água, luz naquele local e começa a viver ali naquele lugar como se fosse dele. Então, pode acontecer que alguns dos herdeiros entendam que aquele patrimônio também era dele. Vamos supor que a pessoa, no meio desses 10 alqueires de terra, são 10 herdeiros, a pessoa pegou a metade. Então, passou então a exercer a posse dessa metade como se fosse o dono do imóvel. Isso daí a lei deixa claro que o prazo é de 15 anos, podendo ser reduzido para 10 anos. Ou seja, é uma possibilidade. Os juízes então entendem que não. Mas o STJ, ele tem um julgamento de um recurso especial 1.631.859, em que expressamente o relator vai dizer sobre a possibilidade da realização desse uso capião. Inclusive, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eu vou ler aqui também, ele tem, através de uma apelação, uma decisão assim emendada. Apelação civil, ação de uso capião extraordinário, herdeiro, possibilidade de uso capião imóvel, posse exclusiva demonstrada e requisitos comprovados. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a lei não opõe óbice ao ajuizamento da ação de uso capião por herdeiro, bastando que esse comprove o exercício da posse plena e exclusiva
do bem objeto de herança pelo prazo legal fixado. Ou seja, há então, em primeira mão, essa possibilidade de se usucapir esse imóvel devido a pessoa ter o interesse de viver no imóvel como animus domini, exercendo essa posse nessas características e com um prazo determinado. Mas nós também podemos dizer que há uma antítese nessa tese, em que o patrimônio é um patrimônio pró-indiviso, ou seja, que o herdeiro, quando ele recebe aquele patrimônio, ele não tem o direito de animus domini em face de outros herdeiros. Apesar de existir essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, tem juízes que ainda consideram a impossibilidade de uso capião de imóvel comum de herdeiro, o que, na minha opinião, em determinados casos, como o que eu já citei, é até inclusive um absurdo, porque se os outros herdeiros, tem herdeiro que abandona praticamente a propriedade, deixando a cargo dos outros que tiver interesse em ali cuidar. Depois que está tudo resolvido, tudo formado, tudo construído, todas as benfeitorias construídas, essa pessoa resolve então a mover uma ação para poder desconfigurar a posse daquele herdeiro. Isso aí, infelizmente, o direito ele não socorre aquelas pessoas que dormem. E o uso capião deve sim ter aplicação. Eu cito aqui também um trecho da doutrina do professor Nelson Nery Júnior, que ele vai falar o seguinte: posse exercida em exclusividade por herdeiros, transmutação do caráter originário da posse, oriunda de transmissão causa-mortes, em conjunto com os demais herdeiros, mas cuja titularização individual, com ânimo de dono, desde longa data, possibilitou o uso capião. Essa decisão que o professor cita, ela é de 2009. Ou seja, há essa possibilidade. E há também a necessidade de você procurar um profissional bom nessa área, que entenda que ele tem que analisar toda a situação do imóvel, as provas que a pessoa tem, para saber se ele vai ter direito ou não nessa uso capião. Agora vamos supor que a pessoa faleça, deixa um imóvel, os herdeiros, alguns dos herdeiros já têm suas casas e um herdeiro decide entrar e ficar na casa que o seu genitor deixou para ele. E aí fica a pergunta: essa pessoa vai acabar tendo posse com ânimo de domini, animus domini, ou seja, ânimo de dono, para se configurar o uso capião? Aí vai depender se ele vai conseguir abarcar todas aquelas hipóteses da lei. Mas os herdeiros podem querer que aquela posse seja uma mera tolerância por decorrência de alguma condição daquele herdeiro. Então o que ele pode fazer? Ele pode fazer um contrato de locação desse imóvel, que é um contrato de locação com valores proporcionais aos quinhões que tem o interesse, e fixar então o aluguel para aquela pessoa. Ou ainda é possível que a pessoa faça um contrato de comodato, emprestando, como se fosse emprestando esse imóvel para esse herdeiro ali viver. Fazendo isso, realmente a jurisprudência já confirma que não se caracteriza o ânimo de dono nessa situação. Ou seja, somente por isso a gente já pode notar que existem várias situações que podem ocorrer a uso capião ou não, a depender da situação específica de cada caso concreto. Vale a pena? Procure um advogado de confiança. Um abraço a todos. Alexandre Simões.